Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, estejam se cuidando e cuidando da família de vocês também. Eu sou a professora Suelen e hoje então nós vamos estudar a nossa aula de número 8 da disciplina de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos ver sobre leitura textual, temática e interpretativa. Vamos ver o que significa cada um desses termos. Os objetivos da nossa aula: ler e compreender com autonomia e fluência textos com nível de textualidade adequado, selecionar livros com justificativa de escolha, identificar a ideia central de textos, demonstrando compreensão global e inferir ou localizar informações implícitas e explícitas nos textos lidos. Então, os objetivos da aula, eles trazem, então, que nós vamos ter como maior objetivo vocês aprenderem a ler e compreender. A ler, vocês já sabem. E compreender com autonomia, ou seja, ler os textos, ler as histórias e entender o que aquela história quis passar, qual é a mensagem daquele texto. Vocês selecionarem livros sabendo, né, qual a intenção de vocês, o que vocês querem aprender com aquele livro, com aquele texto. Também aprender a localizar informações nos textos. Geralmente, quando nós fazemos questões de interpretação depois da leitura, é para que vocês treinem essa questão de procurar informações em textos, ok? Então, vamos lá. Então, leitura. Às vezes, quando lemos algo, não nos damos conta de quantas coisas aprendemos com essa leitura. Leitura não é apenas quando lemos um livro, mas quando lemos um cartaz, um rótulo, uma receita, um bilhete, tudo que está escrito tem o objetivo de passar alguma mensagem. Então, às vezes a gente pensa que para fazer uma leitura eu preciso pegar um livro enorme, né? Tem que ser muita coisa para eu ler para ser uma leitura. E não, tudo aquilo que a gente lê que tem por objetivo de passar uma informação é uma leitura. Pode ser um rótulo, né, de um alimento, de um medicamento, a embalagem de um brinquedo, ali vai ter as informações que a gente precisa saber sobre aquele produto. Também é uma leitura que passa uma mensagem, que tem um objetivo por ter sido escrita. Agora, então, a leitura textual. Nós vimos primeiro sobre o que é leitura, né? Leitura é ler tudo aquilo que está escrito, seja muita coisa ou seja pouca coisa. Agora, a leitura textual é a leitura de um texto, onde o objetivo é ter o maior número de informações sobre ele e não ter dúvidas. Deve-se ler o texto do início ao fim para saber sobre o que ele fala. Então, aí a leitura textual, nós então estamos falando da leitura de texto, ok? O texto, então, ele vai nos trazer informações e o objetivo dele é esclarecer, trazer o maior número de informações possíveis. E para que a gente consiga compreender todas essas informações, a gente precisa ler o texto do início ao fim. Como a gente já viu em outras aulas e ainda vamos ver novamente, o texto é dividido em início, meio e fim. E cada parte tem uma característica, traz uma informação diferente sobre o assunto. Por isso que sempre a gente deve ler todo o texto para aí então compreender, fazer as atividades, buscar informações, que vai ficar muito mais fácil. A leitura temática. Então, é o tema sobre o que o texto é lido. Sobre o texto que é lido, desculpa. Exemplos: clima, animais selvagens, cultura africana. Pode ser tantas coisas, né? Jogos, brincadeiras, brinquedos. Nossa, tanta coisa, gente. Escola, educação, amizade. Tudo que pode ser o tema de um texto se torna uma leitura temática. Então, nós vimos que a leitura é tudo aquilo que a gente lê que está escrito. A temática é o tema, é sobre o que o texto foi escrito, sobre qual tema ele vai trazer informações. E a leitura interpretativa, então, o que ela é? É a interpretação, o que entendemos sobre um determinado texto,
frase, livro e etc. E como nós vimos, a leitura ela está presente em vários lugares, certo? Então, a leitura é aquilo que a gente lê. A leitura temática é o tema, é sobre o que a gente está lendo. E a leitura interpretativa é o que a gente entendeu. Então, esses 3 tipos de leitura estão presentes em todos os textos, ok? Então, aqui, resuminho, a leitura textual é quando lemos um texto. A leitura temática é qual é o assunto do texto. E a leitura interpretativa é o que nós entendemos do texto, certo? Então, por exemplo, eu peguei o rótulo de um biscoito, certo? A leitura, aquilo que está escrito, é a leitura textual, certo? A leitura temática é o assunto, ali vai trazer então informações sobre o biscoito. E a leitura interpretativa é aquilo que eu entendi do que eu li. Lá vai ter os ingredientes, a tabela nutricional, o sabor, a marca, a quantidade, né, o peso daquele biscoito naquele determinado pacote. A mesma coisa vai acontecer com o livro de histórias. Ele vai ser um texto, porque ele tem coisas escritas, ele vai ter um tema, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, e ele vai ser também uma leitura interpretativa, porque nós vamos entender algo sobre aquele texto, né? A mensagem que aquele texto quis passar. Então, essas 3 formas de leitura nós vamos encontrar desde um texto mais simples, como um rótulo, uma instrução de um jogo, a embalagem de um brinquedo, mas também nós vamos encontrar quando nós formos lá na biblioteca, por exemplo, lermos um livro muito grosso. Ele também vai ter esses 3 tipos de leitura. Vamos ler então? Vamos realizar a leitura do texto Cindy cuida da higiene. Preste atenção para que ao final do texto você saiba muitas coisas sobre ele. Então, quando a gente lê algo, porque nós estamos buscando informações para nós aprendermos ou conhecermos mais sobre algum assunto. Então, vamos lá. A prof vai ler devagar, vocês vão acompanhando junto e lendo em voz alta também, ok? Então, lá o título. Cindy cuida da higiene. De manhã, Cindy lava o rosto, escova os dentes e penteia os cabelos. Ela toma o seu delicioso café bem arrumadinha. Toda vez, antes de qualquer refeição, Cindy lava as mãos, principalmente na escola para comer o seu lanche. E depois das refeições, além de lavar as mãos, Cindy escova os dentes. Isso acaba com as bactérias invisíveis que causam doenças. Cindy adora vestir roupa bem limpinha e cheirosa. Assim, ela se sente bem para brincar com suas amigas. Cindy nunca sai de casa sem estar bem calçada. Dentro de casa, ela usa chinelinhos, mas para brincar, calça tênis confortáveis com meia. Cindy gostaria de ter as unhas compridas de sua mamãe, mas sabe que para brincar é preciso ter as unhas curtinhas, é mais higiênico. Cindy não esquece de usar guardanapos de papel para comer uma fruta ou um pastel na feira com seu papai. Cindy toma banho com sabonete e passa shampoo nos cabelos. Depois, espera os cabelos secarem e vai dormir para sonhar com o dia seguinte. Então, agora que nós fizemos a leitura desse texto, nós já fizemos então a leitura textual, a leitura temática, que nós já sabemos então que a Cindy cuida da higiene, e a leitura então interpretativa, que é a mensagem, a ideia do texto que a gente aprendeu. Então, após lermos esse texto, nós sabemos que Cindy se preocupa muito com a sua higiene e que todos os dias ela se cuida para estar sempre limpa e com saúde. Então, essa é a leitura interpretativa, é a mensagem, é o que nós compreendemos sobre o texto, ok? Então, pessoal, na nossa aula nós vimos então sobre a leitura textual,
que então é a leitura de textos, que podem ser textos bem simples e também podem ser textos bem difíceis, bem complexos, certo? A leitura temática, que é o tema do texto, sobre qual assunto ele vai falar, e a leitura interpretativa, que então é o que nós entendemos sobre o texto, ok? Então a nossa aula de língua portuguesa hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, voltem os nossos slides, assistam a nossa aula novamente. Caso vocês ainda tenham alguma curiosidade, vocês podem consultar o livro didático de vocês para ver se vocês encontram mais informações, na internet também. E depois vocês lá na nossa plataforma, vocês realizam com muito capricho, muita atenção a nossa atividade da aula de hoje, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!